invés de tentar sustar o desenvolvimento capitalista, nós temos que recanalizar esse desenvolvimento em outras direções. Por isso, a ênfase não deve ser contra a tecnologia, mas deve ser, por exemplo, na redução da jornada de trabalho. Então, quando você organiza o movimento operário para reduzir a jornada de trabalho, e, portanto, para capturar menos mais-valia na sua forma absoluta, né, você está, ao mesmo tempo, forçando a classe proprietária a investir no caminho da mais-valia relativa, né, portanto, aumentar a produtividade do trabalho. Né. Então, se você tira o lucro por essa via da mais-valia absoluta, você joga o capitalismo na via da mais-valia relativa, ou seja, na via do aumento da produtividade do trabalho, no investimento da produção, portanto, no aumento do maquinário e na redução do tempo de trabalho socialmente necessário para produzir valores de uso. Então, a redução da jornada de trabalho, ao mesmo tempo, dá tempo livre a mais para os trabalhadores, né, que eles podem usar para o seu próprio autodesenvolvimento, para o cuidado da sua família, para a diversão, para a própria política também, né, e força o capitalismo a aumentar o desenvolvimento das forças produtivas, que eventualmente vai ser capturado agora para a emancipação, o que em termos do Marx significa, sobretudo, trabalhar menos. Certo? Por que nós queremos a máquina, por que nós queremos a tecnologia? Para fazer as coisas mais rápido, com menos trabalho do que a gente precisava antes, e poder ter mais tempo para o desfrute. Mais tempo para as nossas possibilidades de se autodesenvolver enquanto seres humanos ricos de potencial. Então, nesse sentido, o Marx avalia que há um elemento, um fator progressista no capitalismo, e que a rota anticapitalista deve ser por dentro do capitalismo, e não recusando o capitalismo. Nós não vamos entrar no capitalismo, dizendo, por dentro do capitalismo, nós vamos sair para outra coisa. Por isso que o foco dele era o movimento operário. Justamente aqueles setores da população que, se rebelando contra uma relação de capital, estavam no interior dessa relação. Então é aí que ele depositava as esperanças, mais do que quem, se rebelando contra a relação de capital, estava fora da relação de capital. E o próprio papel no espaço produtivo dessa classe trabalhadora, né, tornaria mais fácil a captura desses meios de produção em benefício da população em geral. Bom, você tem por um lado, esse movimento real da própria dinâmica imanente do capitalismo, que gera desenvolvimento tecnológico, que gera ampliação da escala da produção, que gera planejamento da produção e enriquecimento tecnocientífico das formas de produzir coisas, o que, por sua vez, leva à redução do tempo de trabalho socialmente necessário para produzir valores de uso, o que, em uma sociedade emancipada, pode servir ao ser humano na forma de diminuição do tempo de trabalho que cada um vai precisar exercer. Certo? Então, isso é as tendências do capitalismo que o Marx observa. Mas existe um outro movimento realmente existente, né, que, na verdade, em vários momentos, torna-se a ênfase principal do Marx, que não é as dinâmicas do capitalismo, mas o fato de que o capitalismo é um sistema de conflitos, um sistema de antagonismo de classe, sabe? Desde a sua fundação. Então, por exemplo, num dos últimos capítulos do Capital, e é um capítulo fundamental para entender qual é a proposta do livro, né? Que é onde o Marx vai tratar da assim chamada acumulação primitiva. A imposição da relação de capital, ela já foi no seu início, né, desde os seus tempos primórdios, digamos, a sua fundação, uma imposição violenta, sanguinária e anti-humana. Você não tem uma formação espontânea, idílica do capitalismo por meio da livre troca de mercadorias, não. O capitalismo se forma por meio da privatização das terras comunais, da colonização, né, da expropriação dos produtores, da separação violenta entre produtores e meios de produção. Então a luta já começa aí, né? Existe uma base política da estrutura econômica do capitalismo. Uma base política que foi imposta pelo uso do poder, muitas vezes pelo uso do poder de Estado, né? Dessa força violenta concentrada da sociedade enquanto Estado. Então a luta começa aí. Mas dentro do capitalismo, você agora tem a luta
por salário, por condições de trabalho, pelo tempo da jornada de trabalho, né? No interior da relação capitalista. A relação capitalista se impõe violentamente, mas a sua manutenção exige violência também, né? E essa história do capitalismo foi uma história de momentos de brutalização da classe operária, né? Que precisou se organizar politicamente em massa para ser de alguma maneira legalizada, né? A classe operária, digamos assim, conquistar um espaço político em que as suas demandas fossem demandas vistas como legítimas pela estrutura jurídica normativa do próprio Estado. Mas isso tudo foi um processo de muita violência, que envolve, né, as milícias contratadas pelos proprietários para reprimir as greves, para suprimir os sindicatos, legislação antitrabalhista, legislação antissindical, né? Todo um esforço organizativo de massa, de luta, de conflito, para estabelecer as próprias condições de negociação de classe. Bom, então, voltemos a essa lição. Existindo sociedade de classes, vai existir luta de classes. E você tem também agora o comunismo como movimento dos de baixo, né, querendo estabelecer um certo nível de direitos. Então você tem a luta dos trabalhadores para votar primeiro, para serem reconhecidos como sujeitos políticos que podem votar e receber voto, né? E depois, mesmo depois que você tem algum nível de sufrágio universal, inicialmente, para você ser candidato, você tinha que ter algum nível de propriedade. Então você tem a luta para que os operários possam se candidatar, possam entrar no parlamento. Uma luta grande na Europa, isso. Você tem luta, né? E o horizonte emancipatório, então, vai se formar a partir das lutas, né? É que você tem uma visão completamente imanente, né? O que é o comunismo? O comunismo é o resultado dessas pessoas que estão lutando, de alguma maneira, contra as condições capitalistas. Então o vetor dessa luta, para onde essa luta está indo, é o próprio comunismo. Agora não visto como um Estado exterior, mas algo que é produzido imanentemente por esses sujeitos, né, em revolta, que de alguma maneira não aceitam esse tipo de relação. Sabe? Por isso a gente fala que esse comunismo como movimento, ele conseguiu conquistas civilizatórias importantes em termos de direitos, né? Que envolvem desde os direitos trabalhistas, a redução da jornada de trabalho, né, ao reconhecimento de que existem certos serviços que não podem ficar na esfera da mercadoria, né, serviços que têm que ter uma natureza pública, de acesso universal, né? Então a ideia mesmo de um sistema de saúde universal, de um sistema de educação público, né? Isso é o comunismo em movimento, digamos assim. E mesmo entre essa tradição social-democrata, você teve um impulso de tentar ao máximo desmercantilizar a própria força de trabalho, né? Não considerar que a força de trabalho seja uma mercadoria como qualquer outra. E o que, de certa maneira, né, é antagônico com o próprio funcionamento do capitalismo. O capitalismo, para funcionar, ele precisa dessa mão de obra disponível. Então, quando você dá oportunidades para os sujeitos trabalhadores de não se submeterem à relação salarial, a própria disciplina de classe fica comprometida. Isso é interessante a gente perceber de que maneira a estratégia neoliberal que vai se estabelecer na década de 70, sobretudo na final da década de 70, não é uma resposta, uma reação a um aumento do espaço de direitos, a uma diminuição do campo de serviços que é submetido ao livre jogo mercantil, digamos assim, né? E como isso não estava afrouxando a própria disciplina de classe, né? Você tem na década de 70, sobretudo nos países industrializados, né, esse fenômeno da recusa ao trabalho, né? O operário que não quer mais ter aquela vida monótona de um trabalho alienado, em que ele não se reconhece, né? Em que ele não pode se desenvolver como um ser humano rico de possibilidades e potencialidades. E quando você tem situações de desemprego alto ou de capacidade de um estado de bem-estar social que de alguma maneira torna a sobrevivência do indivíduo relativamente independente das forças de mercado, né?
Então a disciplina capitalista se impõe de maneira menos intensa ou menos eficaz dentro do próprio espaço de trabalho, né? Então você tem, nesse momento de alto poder de barganha da classe trabalhadora, sobretudo num país industrializado, você tem também um alto nível de greve, né? Você tem desemprego baixo, você tem menos medo de perder o seu emprego e você então tem mais poder de barganha coletivo para exigir mais, né? Então o neoliberalismo, de certa forma, é uma estratégia contra isso, contra esse processo que de alguma maneira avança, sobretudo nos países industrializados, de desmercantilização de alguns setores da vida social e desmercantilização parcial, inclusive da própria força de trabalho, né? Esse é o comunismo como movimento que ganha, né, que tem conquistas, que estabelece direitos, que de alguma maneira cava dentro do próprio espaço da relação de capital pequenas áreas liberadas, né, voltadas agora não a esse impulso da relação do capital de produção de mais lucro, mas do desenvolvimento humano. Então, toda vida que os sujeitos em luta conseguiram cavar espaços, né, que de alguma maneira estão dedicados ao cultivo do desenvolvimento humano e não à pura produção de lucro, isso daí é o comunismo em atividade, digamos assim. Essas são duas concepções de ver. Então nós temos aqui, de novo, a ideia de uma sociedade sem classes, de uma sociedade sem opressões estruturais, que é uma ideia eterna, né? E a outra é essa ideia do comunismo enquanto movimento realmente existente, né? Então se a ideia é algo que transcende, né, as coisas tais como elas estão, o nosso momento histórico, o comunismo enquanto movimento é uma concepção puramente imanente, né? Está dentro da história e por dentro é um vetor que aponta para alguma outra coisa, né? Nessa compreensão, o que então é ser comunista hoje, né? E por que nós ressaltamos no artigo essa ideia do militante do comum? Porque nós defendemos a tese que, nas nossas condições, ser comunista é fundamentalmente contribuir na construção do terreno comum onde as lutas possam se encontrar, possam circular, possam se somar. E comunismo, então, nesse sentido, não é nada além, né, desse movimento de movimentos, dessa integração das várias lutas contra as várias opressões e várias explorações, né, no impulso de construir uma outra sociedade. Então, ser comunista é justamente contribuir